Muito bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma manhã, mais uma live aqui do Grupo Penido, sempre ao vivo, no mesmo dia, no mesmo horário, para operarmos os mercados e procurarmos as oportunidades. Hoje é sexta-feira, com uma cara de segunda e também uma cara de sei lá o quê, porque ontem foi Natal, hoje é dia 26 de dezembro, mas aqui o tempo não para, aqui o Papai Noel opera também. Então a gente operou dia 24, até conseguiu acertar a leitura do mercado, mas acabamos ficando de fora, porque eu usei o trade tecnicamente no 0 a 0, né? Na entrada ali. E agora a gente segue a sequência aí da semana. Enquanto tem preço rolando, a gente está operando. Hoje é dia 26, então vamos jogar aqui para o dia 26, né? Não toquei em nada aqui depois daquele dia. Hoje é feriado na Europa inteira, praticamente, né? E nos Estados Unidos, por sua vez, se eu botar aqui nenhuma, seleciono o dólar, a gente não tem absolutamente nenhuma notícia. Ou seja, é aquele dia que é o dia morto, né? Que muita gente faz aquilo que chama enforcar o dia, né? De tirar o dia como se fosse um feriado, por mais que não seja. Então, é bom tomar cuidado com isso. Deixa eu dar um refresh aqui só para as sessões ficarem atualizadas. Mas, portanto, por ser Bank Holiday, né, feriado bancário, na Grã-Bretanha, né, no UK, United Kingdom, no Reino Unido, né, tem diferença, talvez não seja em todo o Reino Unido. Então, por isso. Enfim, na Grã-Bretanha, enfim. O ponto é feriado na Inglaterra e Londres é na Inglaterra, então a sessão de Londres hoje é um pouco mais irrelevante, já que não tem sessão de Londres. Aparentemente, o feriado só vai até 2 horas da tarde, então não sei se vai ter sessão ainda de Londres hoje. Muito provavelmente não, se for, vai ser mais fraca. Então, a gente carece aí de um pouco de volatilidade. Como eu falei, até no meu perfil ontem no Instagram, e eu reafirmo isso, eu acredito que o problema não é operar final de ano. O problema nunca foi, nunca vai ser o preço, o problema é como você opera. Naturalmente, não é uma época para você inventar moda. Se você não lucrou o ano inteiro, não vai ser agora que você vai lucrar. Mas não significa que você tenha que se abster do mercado. Só se você quiser tirar um tempo off, também é compreensível. Como não é o meu caso, como eu continuo aqui acompanhando e operando, a gente continua. Então, qual que é o resumo da semana? A gente, na segunda-feira, abriu um pouco volátil. Na terça, a gente pegou as mínimas e deu continuidade de alta, e foi isso que o mercado fez até hoje, né? Lembrando que não teve gráfico diário dia 24. Teve sim. Quer dizer, não teve no dia 25. Tá vendo? Pula do dia 25 para o dia 26. Tanto que deve ter um gap de abertura aí de ontem para hoje. Porque ontem não existiu, né? Então, de anteontem para hoje. Então, é isso que a gente tem. Olhando pelo mensal, o viés de alta continua forte, no semanal a mesma coisa. Removidas as leituras aqui anteriores para a gente não se embananar aqui com esse overinformation, né? Nessa sobreinformação. Temos aqui o diário, uma movimentação bem bonita de continuidade de alta. Não tem muito que a gente notar aqui, até porque é uma região que carece um pouco de ponto de referência. O único que tem é esse gap de abertura junto com esses gaps de alta. Então, o que eu vejo de fato, é uma semana com menos volatilidade, o que não necessariamente é ruim. E o que o mercado está fazendo agora é uma movimentação bem devagar, bem lenta, que a gente precisa ter muito cuidado para a gente não se expor na ponta errada e acabar tomando um stop completamente desnecessário ou algo assim. Então a gente tem essas máximas aqui no de uma hora, também temos essas mínimas alinhadas aqui embaixo, que a gente pode tratar como máximas mínimas relevantes. Se a gente jogar aqui seção, eu acho que as seções, eu acho que isso fica mais refinado ainda, tá vendo? A seção asiática foi bem interessante. Talvez a gente deva levá-la mais em consideração do que a de Londres hoje. Aqui a gente tem Asian Lows, mais London Lows. Mas que a gente sabe que Londres foi um pouco irrelevante. Agora acabou de abrir o mercado, à vista, né? Aqui a gente tem Asian Highs, que foram manipuladas agora há pouco. E aqui a gente tem as mínimas de Nova York, que acabaram de ser formadas. Ou seja, para resumir aqui, a gente tem, pelo diário, um viés obviamente comprador. Se a gente olha pelo de 4 horas, é uma movimentação de muita acumulação, portanto, qualquer coisa pode se desdobrar a partir daqui. Olhando pelo de 30 minutos, eu acho que isso que eu acabei de falar se reafirma, até porque o mercado na seção asiática caiu bem,
manipulou essas mínimas, ou seja, o que de fato era uma movimentação compradora, ao mesmo tempo que ele não voltou aqui nas mínimas asiáticas, ou seja, ele não manipulou de novo essa região, mas ele voltou nas máximas e aparentemente com um propósito muito específico, que era manipular essa região para agora cair. Então, eu não desconsidero vender, acho que pode ser um viés coerente e essa coerência vai depender aí de como o mercado vai se desenvolver e de qual entrada a gente vai conseguir desenhar. E aparentemente ele vai renovando mínimas. E o alvo, portanto, deveria ser aquela mínima lá da seção asiática. Primeiro, Fair Value Gap, depois de 8,5. Vou desenhar esse order block aqui, que eu acho ele mais coerente do que ficar desenhando esse Fair Value aqui de cima, até porque é uma região mais fácil de ser retestada. E olhando pela referência aqui de preço, me parece bem possível a gente ver dentro do viés comprador macro um movimento um pouco mais vendedor, talvez manipular essas mínimas aqui asiáticas e depois subir. Então, pela abertura, a minha neutralidade se inclina mais para uma venda, mas a gente precisa de uma resposta aí mais clara e o de 5 minutos, assim que fechado, vai ter um pouco mais de clareza. Aparentemente, com essa reação que ele está fazendo agora, a abertura foi de manipulação, mas eu não compraria nenhuma tese por agora, não. Eu estou um pouco mais neutro, como eu falei, a queda absurdamente forte na abertura me fez considerar uma venda, já que a gente tem aquelas mínimas, ao mesmo tempo que ele reage muito forte, principalmente aqui nos 50% do range do dia, o que também poderia retomar aí a pernada de alta. Mas eu acho que a venda ficou um pouco mais sobressalente, digamos assim, pela captura que o mercado fez ali às 10h40. Foi bem forte. Então eu estou um pouco mais inclinado à venda, mas sem muita clareza por agora. O de 4 horas me parece altamente comprador. O de 1 hora também, o de 30 minutos também. Mas a gente sabe que muda muito rápido o cenário aqui, né? Então, vamos aproveitar aí e esperar. Beleza? Como é que foi o Natal de vocês aí? Teve discussão sobre política, foi tranquilo? Aqui tá muito calor. Não no escritório, né? Mas tá calor aqui como um todo. Só para eu ter uma noção, e isso aqui não é trade não, tá? Só vou desenhar um trade que seria plausível dentro de um cenário comprador. Só para eu ter uma noção de tamanho de contrato. Reação fortemente compradora. Vamos ver como é que o preço vai se desenhando aí, cara. Mas eu acho que com esse cenário aqui, a compra é muito favorita. Eu não vou operar agora não, tá? Muito provavelmente hoje eu só opero depois de 11h45. Não tem muita clareza e nem necessidade de operar já aqui. Até porque um trade aqui, ele pode facilmente ser violinado. A gente viu o que aconteceu dia 24, que o preço caiu, disparou, depois caiu de novo. Ficou 40 minutos na mesma região e depois que fez o movimento do dia. Então eu não vou sair clicando aqui na doida, não. Não acho que seja prudente fazer isso. Inclusive, eu desenhei esse order block, né, como região de interesse. Mas o primeiro fair value gap mesmo, depois de 8,6, foi esse daqui, tá vendo? Foi exatamente nele que o preço retestou e foi para cima. Interessante. Eu tinha desenhado esse trade antes desse candle aqui. Tava só desenhando o cenário mesmo. Não era nada de um trade que eu queria abrir.
Tudo bem bonito para subir. 5 minutos fechou agora. Altamente comprador. Ah, não, já tinha fechado antes. 1 minuto atrás. Me confundo de vez em quando com isso. Mas assim, qual foi meu ponto aqui? Por que que eu não saí operando? Por mais que eu pudesse já ter executado uma compra. É que eu acho que o cenário, por mais que seja altamente comprador, a gente precisa lembrar que hoje não tem notícia. No news. Então, o mercado pode fazer umas loucuras aqui. Por isso que eu queria esperar pelo menos o primeiro candle de 15 minutos para o mercado ter um pouco mais de. Basicamente para deixar o mercado fazer as capturas loucas dele e depois eu pegar o movimento. Isso, obviamente, pode me custar ficar fora de um trade como esse aí. Que essa compra aqui seria muito provavelmente o que, se eu tivesse buscando por um trade, eu poderia tentar executar. Ele manipulou a máxima do dia. Perceba como ele reage muito forte para baixo. Para dar um exemplo, se eu tivesse nesse trade aqui e, sei lá, quisesse deixar o alvo solto e pegar o máximo do movimento, eu teria devolvido tudo. 5 minutos, horroroso. 15 minutos, também fica horroroso para compra. E agora, aquilo que parecia ser claro como cristal já fica completamente estranho. Precisa ver como é que vai fechar esse candle, mas eu acho que a gente volta a ter um cenário mais vendedor. E dentro desse cenário vendedor, o alvo está nessas mínimas aqui. E, portanto, o nosso objetivo deveria ser buscá-las, né? Então, sei lá, tentar encaixar alguma venda aqui assim. Aí eu acho mais coerente, dado o movimento que o preço fez aqui, tá vendo? Esse aqui é o grande ponto de atenção, porque uma vez que ele toca aqui nessas máximas, ele reage muito forte para baixo. Então a gente precisa de um esboço aí de continuidade para pegar essa venda que até então é só hipotética. Tem nada concreto, até porque aparentemente o preço está invalidando o movimento de baixo que ele acabou de fazer. Vamos ver o fechamento dele. Eu já volto, só um minutinho. Enquanto isso, eu espero o preço fazer alguma coisa. Bom, voltei. Eu acho que é de se. Assim, o que eu tô querendo dizer é, eu acho que foi uma boa decisão eu não ter operado, por mais que o trade dessa compra aqui teria não só dado uma execução, como duas, então dava para ter pegado um reteste eventualmente, mas eu acho que eu acertei em não executar,
que parece ainda um pouco incerto, por mais que todas as confirmações apontem para continuidade de alta, eu não daria isso como tão certo assim. Então, basicamente, o que eu estou tratando aqui, que o que que geralmente a gente faz, né? O que acontece num dia normal da linha do tempo? Digamos que é um dia corriqueiro. 10h30 sai alguma notícia, né? Tô falando no horário de Brasília. E 11h30 o mercado abre. Aí 10h30 o mercado já movimentou, sei lá, com o CPI da vida. E chega 11h30 a gente só espera a movimentação da abertura para definir qual delas o mercado vai. Geralmente 11h35 e 11h40 eu já operei. Só que nesses dias aqui, ainda mais sem sessão de Londres, o que eu estou tentando fazer, nada disso é regra, tá? Poderia ter dado super certo ter comprado aí, não teria dado. Mas o que eu estou tentando fazer é tratar 11h30 como se fosse o horário de notícia e 11h45 como a minha abertura. Porque para mim 11h45, que é o fechamento de um candle de 15 minutos, o que contempla três candles de 5 minutos, já mostra um pouco do que o mercado quer fazer. E dentro daquela ideia de acumulantes, né, de acumulação, manipulação e distribuição, geralmente, nesses três candles de 5 minutos, um deles acumulou e manipulou. Eu vou dar um exemplo de hoje. 5 minutos. Primeiro candle. Acumulou aqui. Isso tudo dentro do mesmo candle. Ele manipulou aqui embaixo, ele acumulou aqui, e o candle seguinte já distribuiu. Isso ainda não aconteceu. Então, tudo isso ainda pode ter sido a manipulação aqui para depois distribuir para baixo. Por isso que eu não tomei nenhuma decisão ainda. Mas a minha ideia, eu acho que eu consegui explicar melhor agora, é esperar até umas 11h45 como se fosse a abertura mesmo, como se 11h45 que eu estivesse começando a procurar por trade. E geralmente vocês me veem aqui um pouco mais propenso a já tomar um trade conforme o mercado faz alguma movimentação 11h30. E você percebe que ele não se dá por satisfeito em ter manipulado o máximo, ele vem aqui e manipula a máxima de novo. E ele ainda pode dar continuidade de alta, mas é no mínimo curioso como ele falha em quebrar essas máximas. Isso para mim suscita a ideia de que até mesmo para subir ele precisa cair e que a gente pode ver o preço buscando nas mínimas de Londres e asiáticas e depois subir. Ou seja, se você acha que vai subir aqui, você pode não estar errado, você pode estar só na hora errada. Eu acho que ele ainda cai antes disso. Por isso que, para mim, essa venda aqui ainda acaba aparecendo como uma coisa bem sensata, dado o contexto que o mercado está desenhando. Mas, óbvio, a gente precisa esperar. É aquilo que eu expliquei para vocês outro dia. Em tese, o que a gente quer é comprar barato e vender caro, né? Então, em tese, se eu acho que o preço vai desenvolver para baixo, eu teria que vender aqui. Mas na prática não é isso. Eu quero comprar quando está ficando caro e vender quando está ficando barato. Então a gente quer pegar esse movimento. Então, para isso, a gente precisa de uma confirmação de que vai ficar barato, né? Vai sair do caro para o barato, tipo isso. De novo, o preço volta nessa região, ele vai fechar o de 15 minutos assim, se fechar, fica bem robusto o movimento. Por mais que a gente tenha visto aqui nas entrelinhas que não foi tão convicto assim, se ele fecha, ele fica bem interessante para subir. O diário fica bem bonito, o semanal também. É. Como eu disse, não me surpreenderia uma movimentação vendedora aqui. Ele busca a máxima antes do fechamento. Vamos ver. E você tá vendo que o candle de um minuto que acabou de abrir, ele se assemelha muito a uma abertura de mercado, de 11h30. Que ele vai lá, captura em cima, depois volta um pouco. Enfim, vamos ver o que que vai gerar de contexto. Hum. Portanto, o trade que seria o trade do dia ia ser uma compra
no gap de 8,5, buscando a renovação de máximo. Seria maravilhoso, mas é sempre maravilhoso depois que acontece, né? Na hora não era tão claro assim. Tanto esse aqui era até mais claro, primeiro. Mas esse retrade aqui era muito difícil de se executar porque parecia ter interesse de desenvolver para baixo. Então a gente está aqui em busca do nada, porque não tem notícia. Vamos ver como é que tá a semana que vem. Se eu não me engano, tem muita coisa boa. Tem GBP, tem um monte de coisa. Tá. A gente tem. Ué, tinha sim. Tinha GDP, sim. Que é o PIB, né? Gross Domestic Product. Eles provavelmente tiraram. Mas tem home sale segunda. Terça tem FOMC, mas não é mudança de taxa de juros, é só FOMC, então não é tão importante assim. Quarta tem unemployment. Quinta é feriado, né? Que nem essa semana. E sexta vai ser meio morto, mas tem notícia de pasta amarela. E daí na semana seguinte aí volta a brincadeira a ficar séria de novo. Aí essa semana tem tudo para ser uma boa semana. Bom, eu acho que semana que vem vai ser até mais morta do que essa. Mas isso, vocês viram aí que não é necessariamente ruim. Então, você vê que o mercado continua gerando movimentos interessantes. Enfim, eu falei que eu ia esperar para tratar 10h45 como se fosse uma abertura, porque eu já teria o contexto prévio do que o mercado fez desde a abertura de 11h30 e o contexto pós, né? O que que o mercado faria depois de 11h45. E o que eu tenho até agora é, ele abriu capturando as máximas do que ano anterior, né? A gente leva bem a sério essa ideia da abertura, né? Open, high, low, close, ou seja, geralmente, e não necessariamente é assim, né? O preço pode muito bem abrir, manipular máxima, manipular mínimo e depois dar continuidade de alta. E esse candle fechar assim. Mas via de regra, o preço começa buscando a região de captura. Então, os primeiros minutos geralmente são para fazer uma captura. O de 5 minutos, ele gera um contexto que pode ser visto aí como de continuidade de alta, tanto que agora ele está fazendo isso. Mas eu ainda prefiro esperar mais um pouco para ver o que que o mercado vai desdobrar, porque eu acho que até mesmo para subir ele precisa desenvolver para baixo. Então, é isso que eu aguardaria aqui. A gente não tem muita referência no de 15 minutos, não tem nenhum fair value gap antigo, então tem que esperar. E como eu disse, e eu não me importo, inclusive, de não operar. Mas eu acho que ainda gera alguma oportunidade de venda aqui, que eu acho que até para subir a gente precisaria desenvolver para baixo. Agora, inclusive, ele cai bem forte. Essa aqui também é outra região passível de venda, já que é basicamente. Só entendendo, tá? É basicamente o único fair value gap que a gente gerou, né? Um dos únicos, né? Teve esse aqui de 11,33, depois esse de 11,35. Foram os únicos gerados no pós-abertura. Então, eu não descartaria uma venda e a venda poderia vir aqui, uma vez que o preço fosse capaz de rasgar aqui para baixo e a gente conseguir algum reteste ali em 688. Mas primeiro tem que violar, tem que fechar o candle lá embaixo, senão isso aqui é só zona de compra mesmo. E daí, só para, assim, o ponto principal aqui é o óbvio, o provável aqui é isso aqui. Como a gente está buscando um movimento de reversão, a gente precisa esperar o preço validar essa reversão, que é, na minha visão, violando essa região, coisa que ele está falhando em fazer, inclusive. Tá indo forte, ele tem que fechar assim, para eu conseguir vender aqui com convicção. Deixa eu ver o de 5, bonito. Se ele for direto, não tem problema, porque aqui é outra zona de venda. Só fica um pouco mais arriscado. De fato, a minha leitura estava certa, e agora o preço está despencando sem dó nem piedade.
Eu acho que o que vai sobrar para a gente é tentar vender aqui nesse reteste. Acho que ainda vale esperar mais um pouquinho para ver se ele dá outra chance mais em cima, mas tô achando que o jogo vai ser tentar vender por aqui. Será que ele não dá nenhuma chance? Aí o de 15 minutos fica completamente estranho. O de 30 é um baita candle de virada de mão. E mais uma vez a gente acerta o que o preço vai fazer. Agora o que a gente precisa é de uma execução aí. O que eu considero bem difícil, tá? Porque ele caiu muito rápido. Então não é um absurdo dizer que a gente pode ficar sem operar. Teria que fazer uma abertura aí muito forte para cima. Como são 11h50, isso pode acontecer, que nesse horário geralmente o mercado dá uns swings aí de preço muito forte. Mas, não sei. Teria que ser ali em cima, cara. Acho que vender mais embaixo do que isso é arriscado. Teria que ser em 677. Eu acho que não pega lá. E eu não, assim, aqui até tem como vender, mas eu não venderia aqui não. Dá para vender aqui onde está, mas eu não vou vender aqui não. Eu vou esperar mais um pouco. Inclusive, ele fica bem estranho, tá? Eu vou esperar mais um pouco. Eu tô achando que essa pernada de baixo aqui deu uma afrouxada. Subir tão forte assim, tá estranho. Se ele fechar esse candle assim forte, eu não desconsidero virar a mão e procurar por uma compra. Sério mesmo. Que isso aqui não é comum dentro do movimento vendedor, não. Tá estranho. Eu acho que ele veio aqui só capturar mesmo. Falei? Bom, nessa virada louca de viés, volta a ser aqui a ideia de compra. Quer dizer, eu acho que nunca foi ideia de compra, mas passa a ser uma ideia compradora, mais ou menos nessa configuração aqui. Talvez um pouquinho mais embaixo, gere um pouco mais de segurança. Esperando aqui para ver qual vai ser esse fechamento de um minuto, para eu não me confundir nesses ruídos aí do de um minuto. Eu vou esperar mais um pouco. Também pode ser uma armadilha aí, e eu acabar perdendo a venda que eu estava desenhando só por isso. Vamos ver como é que ele vai fechar esse cano aí. E essa região aqui é crucial, né? Porque ela é a região do gap de 8,6. Ainda não estou convicto de nada. Acho que ele pode desenvolver tanto para cima quanto para baixo, e esse fechamento de um minuto deixa mais vendedor. Deixa eu ver o de 5 que vai fechar agora. Cara, o de 5 eu acho que ele fica um pouco mais voltado para subir. Que ele abriu muito forte para baixo. Enfim, esse foi o trade que eu desenhei, mas não abri. O meu trade inicial aqui era aqui em cima, inclusive foi exatamente na execução. Depois eu desenhei esse outro aqui, também não abri. Não estou tão convicto assim, não. Fiquei um pouco confuso com essa movimentação. Ele subiu muito forte, ao mesmo tempo que assim que subiu, logo caiu. Não sei, não me transmitiu confiança para abrir nenhum trade. Vamos ver esse fechamento. Então, só para redesenhar aqui, porque pode ter ficado confuso para alguém. Meu viés, quando estava aqui em cima, era ver um movimento vendedor. E eu achei que ele seria forte o suficiente para renovar mínimo. E acho que isso não pode acontecer. Tanto que eu desenhei uma venda aqui e outra venda aqui. Só que acontece que, quando ele tocou aqui, ele reagiu muito forte para cima. E nesses dias, não necessariamente o preço precisa tocar lá embaixo. Ele poderia já reagir para cima, que isso me suscitou a ideia de comprar só para pegar o mais básico e o mais provável, querendo ou não. Então, eu vou esperar mais um pouco de fora, porque qual que é a minha visão aqui? Se ele falhar em dar prosseguimento a esse movimento de baixa, ou seja, voltar aqui para essa região, eu consigo comprar. Se ele continuar caindo,
eu vou conseguir vender para pegar até as mínimas. Ou seja, não tem necessidade nenhuma de eu forçar um trade aqui, só para não ficar de fora ou tentar pegar um movimento, sendo que eu posso esperar para ter um pouco mais de clareza e conseguir tomar uma decisão mais bem pensada. O de 5 minutos já tem um tempinho que abriu, ele continua acumulando na mesma região, são esses dois candles aqui. Então, de novo, para deixar claro, para mim os cenários são: número um, ele viola essa região aqui de novo e gera uma entrada compradora para pegar a continuidade de alta, que é o que eu gostaria mais de ver agora. E o número dois é ele só dá continuidade de baixa, o que também é provável e super coerente. E aparentemente o que teria sido melhor a se fazer seria eu me manter fiel àquela primeira entrada que eu desenhei, que era mais ou menos assim. Inclusive já teria pegado no alvo. Só que seria muito difícil executar aquela entrada aqui depois de uma reação compradora tão forte que gerou muita incerteza no movimento vendedor. Foi inclusive isso que me impediu de vender. Então, por via das dúvidas, eu acho que o melhor foi não ter feito nada mesmo. É. Do jeito que tá, tem tudo para renovar mínimo. A gente vai fechar o de uma hora daqui a pouco, vai ser interessante acompanhar. E eu já volto. Só um minuto. Bom, voltei. Resumindo a sessão até aqui, a gente teve, desde a abertura de 11h30, portanto, a gente está operando aqui há uns 30 minutos só. A gente teve uma abertura fortemente vendedora, depois o preço reage para cima e manipula máximas. E perceba que ele manipula tanto máximas quanto mínimas. Só que ele manipula uma máxima mais forte, o que me fez pensar muito na venda. Só que essa venda, na minha visão, ficou muito difícil de ser aberta, uma vez que ele reagiu muito forte dentro do movimento vendedor. E quando ele foi para baixo também, ele foi numa queda muito forte, ou seja, foi um movimento muito vertical e depois ele devolveu também muito forte. Então eu já pensei numa recuperação direta para o preço renovar máximas. E agora eu estou um pouco perdido, não porque eu não sei o que fazer, mas perdido porque o mercado está fazendo um cenário um pouco ambíguo, porque ele pode tanto desenvolver para cima, tratando isso aqui como uma zona de acumulação para subir, quanto desenvolver para baixo e gerar um movimento fortemente vendedor. Então, quando eu não tenho clareza, eu não abro nada, pelo menos deveria ser assim, e por isso eu estou esperando aqui ainda alguma coisa um pouco mais bem desenhada. Não sei se vocês já operaram, se alguém aí já operou ou desenhou alguma coisa, manda aí no chat para a gente dar uma olhada e debater, mas por agora eu tenho zero inclinação a abrir qualquer coisa. E eu penso assim, como se eu tivesse vendido. Se eu tivesse vendido, eu ia estar muito inseguro, porque na minha visão o movimento não está se desenvolvendo muito bem. E se eu tivesse comprado, eu ia estar com aquela esperança vazia de conseguir uma reação, mas que não tem nenhum fundamento, porque ele não quebrou nenhuma máxima relevante. A gente acaba de abrir aí uma nova hora, né? Acabou de passar para meio-dia. Então, muito provavelmente agora a gente vai ter um movimento um pouquinho melhor, ou mais volátil, pelo menos, que abre um novo candle de uma hora, de 15 minutos, de 30 minutos, de 5 minutos. Então, geralmente ele manipula melhor. Seria interessante se ele abrisse caindo. Também seria interessante se ele abrisse subindo. O ponto é que ele faça alguma coisa. Fez uma captura bem relevante aqui. Interessante. Eu gostaria de ver o preço buscando essas mínimas aqui, até para compra, eventualmente. E se eu fosse comprar, o que para mim vai depender diretamente do preço violar aqui,
essa poderia ser uma região de compra. Mas, de novo, vamos tratar do que o mercado está fazendo. O que o mercado está fazendo é altamente vendedor, então não tem por que nem pensar em compra por agora. Ele acabou de buscar muito perto daquelas mínimas da sessão. Eu acho que agora ele vai. Violou. Vamos ver se ele vai até aquelas lá de baixo, que são as asiáticas, e de Londres. A venda teria muito bem, seria uma venda muito bem desenvolvida. Dá até um pouco de ressentimento de não ter aberto, mas estava muito estranho. Então acho que eu fiz certo. Achei interessante como ele já abre de uma hora se direcionando lá para baixo. Pegou já, eu acho. Ainda não. Mas está bem perto disso. Que loucura. Esse candle, em um minuto, ele fez o que ele não tinha feito no outro inteiro. Enfim, tanto para vender aqui, tanto para comprar, eu preciso de uma consolidação. Portanto, a gente teve até então dois trades. Eu não vou dizer que o primeiro eu desenhei, porque era um cenário hipotético ainda, mas o segundo eu desenhei, isso aqui eu não executei, que seria aqui mesmo. Seria o trade, assim, legendário. Provavelmente eu não ia segurar isso tudo, mas seria um trade muito bonito, porque basicamente eu pegaria um reteste no Fair Value Gap comprador aqui e conseguiria pegar até lá embaixo. Era de fato a operação que eu queria pegar no começo dessa reversão, só que eu desconsiderei porque esse candle aqui me fez desacreditar e por isso eu não eu fiquei de fora. E agora eu praticamente estou de mãos atadas aqui esperando alguma coisa mais clara. O mais provável, por óbvio, é a venda. Ao mesmo tempo que a gente vive um momento muito bonito para procurar por compra, porque a gente basicamente manipulou as mínimas da sessão, da sessão de Londres, né? As mínimas do dia, o Fair Value Gap de 4 horas. Então, é uma formação muito interessante dentro do contexto macro, que é fortemente comprador. Então, eu ainda aguardo. Acho que, como eu tinha dito antes, tanto para comprar quanto para vender, eu preciso de uma de uma consolidação. Então, o que que eu desenharia aqui como observação? A gente tem esse fair value gap aqui, comprador aqui embaixo. Se ele eventualmente desse continuidade de baixa, a gente pode procurar por uma venda aqui, que seria um ponto de continuidade, e essa região deveria fornecer aí mais liquidez ainda. Enquanto que, se ele falhar, como ele está fazendo agora, a gente procura por compras, que era o que eu queria. A gente tem esse fair value aqui, que é um invertido. Dependendo de como o preço consolida, a gente procura por uma compra aqui, talvez até um pouco mais em cima para se precaver, já comprando em uma região em que o movimento está mais sólido. Aparentemente ele falhou. Ele toca ali em cima e já devolve. Vamos esperar, sem fomo, sem pressa e evitando o risco. Uma hora fica bonito para subir, porque ele reage muito bem à captura. Esse aqui é o range, né? Essa aqui é a referência que a gente tem desde o meio-dia. Eu acho que para procurar por uma compra a gente precisa de algo assim, ó.
Vou deixar essa referência aqui porque eu acho ela relevante. É, cara, é basicamente isso aqui. A gente precisaria de ver o preço. Saindo dos 0,5 primeiro, né? Mas depois, saindo do 0,75, tentando pegar alguma compra mais ou menos assim. Ou seja, estou dizendo aqui que o que eu quero é algo assim. Resumindo de uma forma meio simplista. Mas assim, obviamente essa configuração compradora, ainda assim, ainda assim é a mais improvável de todas. Eu estou esperando uma reversão, então, o dobro de paciência. Tá bonito? Quero ver ele fechando acima do 0,75. Se ele sai dessa região aí, eu acho que fica muito bonito para comprar e conseguir pegar a continuidade alta. Mas ele precisa fazer isso, e ele está falhando. E dentro desse contexto aqui só desse candle novo de uma hora, isso aqui é altamente vendedor, porque percebe que até se a gente botar o de 5 minutos, isso fica mais claro. Que ele abre e fica lá, buscando em cima e caindo, buscando em cima e caindo. Então, ainda é um movimento muito embrionário e que falha em todas as vezes que ele tem a chance de se desenvolver. Vamos acompanhar. De novo falhando, tá vendo? Me parece bem. Eu acho que essa palavra não seria melhor, mas vai ficar fácil de entender. Parece bem arquitetado para que dê continuidade baixa, né? Ele fica buscando em cima, manipulando máxima da máxima da máxima e cai. Então, vamos ver. Se ele tivesse uma reação forte aqui para cima, eu ficaria mais empolgado em defender essa compra. Vamos ver aqui nas referências. 2 minutos é irrelevante. Botando de 5. Aqui tem os fair value gaps compradores, tem um order block. Nada demais. Nenhuma região absurda. Ele falha, de 5 minutos fica altamente vendedor. Eu quero ver esse fechamento aí. Se ele fechar abaixo dessa mínima aqui, e trabalhando como que desenhando uma continuidade no de 5 minutos, ou seja, buscando aqui embaixo, aí eu viro a mão e procuro por venda mesmo e desisto de comprar. Ou pelo menos espero. Não sei se eu já venderia aqui, mas eu esperaria. Falhou bem. Vamos ver. Tomei de 10, que ainda tem aí uns 40, 50 minutos úteis, ou seja, do mercado fazendo alguma coisa relevante. Ainda acho plausível conseguir alguma coisa, mas estou bem incerto. Não estou muito convicto da compra, não. A gente precisaria de um movimento mais forte. E tá falhando muito, tá vendo? Todas as vezes em que o preço vem aqui, ele desenvolve para baixo. Acho que até que se subir aqui, eu vou ficar um pouco inseguro de comprar, porque vai aparecer captura. Acabou de abrir o de 5 minutos. Ele não fechou tão feio para compra. Para venda fechou um pouco. Mas talvez ele suba agora na abertura para cair também. Ainda tem isso. Acho que agora a nossa referência deveria ser um pouco melhor, inclusive. Ó, caindo forte. Acho que a gente deveria desenhar isso aqui, que é o fair value do candle de 5 minutos.
Vamos ver esse fechamento aí. Ele é importante para a gente entender o que que o preço quer. Aparentemente ele veio aqui capturar, mas é super coerente ele dar continuidade de baixa. Então, cabe aguardar. Eu não venderia aqui, não. Talvez mais por teimosia do que por análise. A venda aqui, a título pelo menos de acompanhamento, para a gente dar uma observada, seria algo mais ou menos assim. Tá vendo? Só buscando a continuidade. O que me soa o mais óbvio, mas ao mesmo tempo, eu acho que essa compra aqui tem muito mais potencial, mas me parece muito mais improvável. Então, eu estou preso aqui entre essas questões. Vamos ver. Agora desenvolveu bem forte para baixo. De qualquer maneira, ele não deu nenhuma execução. O de 5 minutos tá interessante, porque ele parece ter manipulado o mínimo. Tô achando que isso aqui pode ter sido a captura final. Vamos ver. Porque se fosse para corrigir alguma coisa, eu poderia ter sido um pouco menos teimoso e ter aberto mão da minha ideia de comprar. Mas assim, zero execuções geradas aqui. E todo candle comprador me faz balançar mais para compra. Tanto que foi isso que me fez desistir de vender aqui. Isso tem um motivo. Se você olha no diário, no de 4 horas, o viés comprador ele é muito sobressalente. Então, qualquer coisa que gera um mínimo de ímpeto comprador já me faz reconsiderar a ideia de vender, porque eu não quero estar contra a mão principal do mercado. E eu acho que qualquer movimento de alta aqui tem muito mais potencial de dar uma porrada forte do que tentar vender, entendeu? Voltou aqui, o que seria a entrada. Eu vou apagar isso aqui para ninguém achar que eu estou vendido. Eu quero comprar. O de 5 minutos fica bem comprador, porque ele abre e logo busca embaixo. Então eu assumo isso como uma captura. Posso estar errado, mas eu assumo isso como uma captura e agora busco por uma compra de novo. A referência que a gente tem desde o meio-dia, ou seja, nos 15 minutos que passaram até então, é desse movimento. O preço falhou exatamente no 0,75, que não era 0,75 àquela altura, né? Que Fibo estaria traçado assim, então não pegou. Mas tá bem interessante de acompanhar, pelo menos. Vamos ver o decorrer. De novo caindo. Aquela execução vendedora teria dado super certo, mas eu mesmo decidi não abrir. Mas a execução, que eu acho que era mais ou menos assim, estaria super bem. E eu, sinceramente, acho que o jogo aqui é esperar. Mas assim, gerou vários trades aqui hoje. Só não pegou quem reconsiderou muito. E foi isso que eu fiz. Sim, sendo bem sincero também, acho que esse movimento vendedor, para um movimento vendedor tá devagar. A gente acabou de fechar o de 15 minutos, acabou de abrir um novo, tem 46 segundos.
Também não tem mais como negar, o movimento já violou mínimas, então agora o mais provável é continuar caindo. Complicado, porque a gente meio que ficou, né? A gente ficou no caminho. Eu fiquei insistindo em esperar uma reação compradora, que era o que me agradava mais, e acabei ficando de fora. Eu ainda acho que sobe, cara. Pelo menos o diário me faz acreditar muito nisso. Assim, não que o diário não possa fechar assim. Não só pode, como ele já fechou assim várias vezes. Mas na minha visão, o mais coerente seria o diário dar continuidade de alta. Até mesmo olhando a anatomia do que o preço fez a semana inteira, que foi capturar, subir, capturar, subir. Então, presumindo aqui uma continuidade do trabalho que o preço fez a semana inteira, eu acho isso coerente. Então, é isso aí, cara. Sigo aguardando. Também não acho que vai surgir aqui uma compra milagrosa que vai mudar o cenário do dia. Acho que se for uma compra, vai ser uma compra bem arriscada, que pode se pagar bem, mas vai ser arriscada porque a gente está presumindo basicamente uma virada de mão. Então, é continuar esperando. E assim, aquela venda que eu desenhei, ela não teria pego no alvo. Então, mal ou bem, aí eu me livrei de um trade que seria tenebroso, inclusive, bem feio. Reação forte de alta, isso me empolga, porque a gente abriu de 15 minutos capturando o primeiro embaixo e agora reagindo muito forte para cima. Eu quero comprar, vocês sabem disso. Se o preço, como eu já tinha dito antes, se o preço viola aqui e dá um reteste, por menor que seja, em 647 por ali, eu vou comprar. Basicamente, eu estou esperando o preço sair desse range e desenvolver para fora, para cima, de forma brutal. Então tem que ser um movimento bem forte. Acabou de abrir o de 3 minutos. Essa é a minha visão, pessoal. Assim, se a gente fosse apressado, daria inclusive para comprar aqui. Mas eu acho ideal esperar mais um pouco, porque a gente pode ser surpreendido ainda com mais uma movimentação mais vendedora. O de 5 minutos fecha agora, então vai ser importante acompanhar esse fechamento e ver o que que o preço vai fazer. Se ele fechar lá em cima, eu acho isso muito bom para a gente. E o ideal seria, então, buscar na abertura do próximo candle qualquer reteste vendedor, tipo esse que está fazendo esse candle aí, só que um pouco mais em cima. E é por aí. Bom, tem tudo para ser um fechamento bem favorável aí para o nosso potencial trade. Vai fechar agora o de 5 minutos. Fechou exatamente onde eu queria. Eu executei essa compra aqui mesmo. Vamos ver se a gente consegue pegar essa reação compradora. Basicamente, eu já presumo que o preço não vai voltar, tanto que o meu stop está logo ali atrás. Então, se ele capturar embaixo, ele me tira, quase inevitavelmente. Tá tranquilo. Agora é só esperar. Bem forte o movimento. Era essa reação que eu queria que ele fizesse. E fiquei esperando a sessão inteira.
Basicamente, em 5 minutos ele já fez o que ele não fez a sessão inteira para cima. E acho que tem muito potencial esse movimento. Não vamos se empolgar, mas é o típico movimento que daria para pegar uma pernada relevante, tipo isso aqui. Óbvio que eu não quero me empolgar aqui, como eu falei, né? Vamos começar pelo começo. Então, a primeira região de realização de lucro, ou para considerar fechar, seria aqui, que é essa máxima aqui. Não é uma máxima muito relevante. Para mim, o alvo final poderia estar ali. Ele já pagou uma vez o risco, né? Então, se voltar forte para baixo também, aí eu acho que desconfigura tudo. Eu não vou botar o stop na entrada, mas se devolvesse, eu ficaria bem desestimulado a continuar. Aqui tem um fair value de 5 minutos, ou de 3. Deixa eu ver no de 5. É um fair value gap de 5 minutos. Ou seja, se retestar aqui tá dentro da lógica de preço. Devolvendo bem forte agora. Não era o que eu queria. Eu não vou mover meu stop, porque eu acho que esse reteste faz sentido ainda dentro da lógica. De alguma captura depois do movimento ter dado o seu pontapé inicial, digamos assim. Mas vamos acompanhar com calma aí. Já reagiu bem para cima. E a minha entrada ficou um pouquinho pior, né? Minha entrada ficou, como sempre fica, né? Qualquer entrada no mercado é assim. Então, só para equalizar, daria para deixar o stop um pouco mais em cima já. Vou até fazer isso. Mover para baixo daquele que andou ali. E duas vezes o risco deveria ser aqui. É, mesma coisa. Não muda muito, não. Vamos ver como é que vai fazer agora o movimento, mas ficou bem bonito de novo. Bom, tá bem tranquilo. Movimentação dentro do que eu esperava. Até melhor. Achei que podia acumular um pouco mais ali embaixo. Esse primeiro candle aqui foi muito bom. O de 5 minutos vai fechar daqui a 1 minuto. Vai ser importante acompanhar ele. Ele manipulou a máxima do de 1 hora, tá vendo? Manipulou é forte, né? Mas chegou na máxima de 1 hora, ou seja, uma região de reversão. Eu já vou jogar no de 1 hora para vocês entenderem o que eu tô falando. E é isso que eu tô falando de anatomia de candle. Quando a gente tenta entender a abertura como uma captura, fica um pouco mais claro. Tá vendo como de 1 hora ele vira a mão? Então, ele violar essa região aqui é muito importante. Porque uma vez que ele sobe, basicamente o de 1 hora fica fortemente comprador, ele invalida toda aquela ideia de venda, porque aqui ainda se suscita a ideia dele estar só manipulando essa máxima para continuar caindo. Então, se ele viola aqui e dá continuidade, o potencial desse movimento é absurdo. Porque, de fato, ele jogaria todo, digamos assim, a região próxima de captura seria essa máxima aqui. Então, é um movimento muito forte em potencial, né? Porque a gente ainda precisa que ele se desenvolva mais. Acho que deu para entender a ideia. Acabou de abrir o de 5 minutos, né? Deixa eu botar aqui para a gente ver. Captura até então normal. Voltou na entrada agora. Isso não é normal. Não queria isso. Não ficou muito bonito, não. Eu acho que não adianta fazer nada aqui, porque a abertura de 5 minutos tende a ser captura.
Qualquer coisa que a gente fizer para evitar isso, a gente vai estar sendo mão de alface. Queria que ele reagisse rápido aqui, mas eu não vou mexer em nada, porque eu realmente não acho que confere ao trader mexer no stop quando tem um reteste desse, cara. Mas ficou um pouco estranho por conta daquele movimento que eu tinha falado para vocês, dessa região, que ela é crucial no de uma hora. Tu vê que o de uma hora vira para venda de novo, tá vendo? Então, se dá uma balada um pouco no nosso viés, ele tá retestando de 5 minutos. Se ele desenvolve para cima de novo a partir daqui, fica um pouco mais seguro. E assim, se ele for capaz de voltar aqui em cima, o movimento é muito forte. Mas aparentemente ele volta a cair. A volatilidade está bem forte. Não sei. O de 5 minutos, eu acho que ele ainda pode ficar comprador. Mas o de 1 minuto me deixa um pouco desconfiado ainda. Então, tô um pouco com o pé atrás. Mas não tem nada que eu possa fazer. E pra você ver, né? Como eu fiz terça e quarta, que eu mexi o stop. Se eu tivesse mexido o stop hoje para entrada, eu já teria sido zerado. E só o tempo vai dizer se isso foi bom ou ruim, né? Que é melhor que tomar um stop cheio. Mas, bom, para mim é alvo ou stop, não vou mexer. Eu não quero zerar antes da hora. E alvo eu não digo por ver o preço buscando aqui, não. Eu não sei se isso vai acontecer. Alvo para mim é o preço saindo mais ou menos aqui em 667. Pegando ali, eu já fico com o dedo aqui em cima do X para zerar o trade. Bom, de 5 minutos vira de novo para compra. Então ele dá uma sepultada naquele movimento de baixa que preocupou. Se ele fechar esse de 1 minuto lá em cima, como ele aparentemente está buscando, tem tudo para ser um baita trade. Alguém aí conseguiu comprar comigo? Manda aí no chat. Deixa eu ver. Tem um pessoal aí ainda. 21 pessoas. Francinei entrou, boa. De 1 minuto agora ficou um pouco feio. Para mim o importante é ver como o de 5 minutos fecha. Aí o pessoal entrou junto, boa. Belo movimento. Espero que feche assim. Se fechar assim, nada é garantido nessa vida, mas eu acho que o alvo fica bem encaminhado. Movimento feio, cara. O que eu tento usar aqui como uma armadura, digamos assim, para proteger minha ideia inicial é: se eu quisesse vender, eu venderia aqui? Eu não venderia aqui nem ferrando. Eu ia esperar algum movimento. Então, o viés sobressalente ainda é a compra. A gente esperou até aqui, a gente segurou muito bem. Agora é esperar. Acabou de abrir o de 5 minutos. Agora eu acho que tá bem encaminhado para continuar indo, cara. 15 minutos fechou também, tinha esquecido disso. De 30 também fechou, fechou bem comprador. O ruim de ser abertura de 30 minutos é que nada impede do preço buscar lá embaixo, mas eu acho que ele já buscou, né? E aparentemente o viés comprador sobressaiu. Só quero que desenvolva logo e eu zero aí com umas 2, 3 vezes o risco. Pra mim tá de ótimo tamanho.
Mais do que isso, eu tô achando que vai exigir aí muita frieza. Não que eu não tenha, é que eu não tô disposto a me expor tanto. Tá renovando essas máximas aí. Não muito forte, mas tá indo. Agora já pegou duas vezes o risco, né? Mais ou menos duas vezes o risco. Agora pegou. Vamos ver até onde vai o movimento. Eu tô com o alvo lá no topo, e eu vou zerar quando der uma balançada aí. Eu não vou zerar aqui ainda não. Isso aqui é por minha conta e risco, né? Obviamente. Quem quiser zerar, fica à vontade. Porque tem o risco também de voltar lá para baixo. Mas eu acho que existe um potencial movimento aqui bem bonito. Agora o de um minuto ficou horroroso. Esse chapéu aqui não tá legal não. Vamos ver aí. Rogério zerou, boa. Eu acho que fez bem. Ainda tô aqui, mas sei não. Se esse Keanu vira para baixo, o negócio fica feio. Ainda vou esperar mais um pouco, mas antes tivesse zerado aqui, quase três vezes o risco, tava de ótimo tamanho. Então tá bom. Não vou me culpar porque tinha potencial. Vamos esperar mais um pouco, mas que tá feio, tá. Voltou no fair value gap de 5 minutos. Se ele cair a partir daqui, eu acho que já era. Não chegou a pegar nele ainda não, mas chegou perto. Assim, é um movimento que pode ser visto até como natural, dentro de 15 minutos, né? Dá aquela capturada, mas dá uma adrenalina desnecessária. Agora foi. Vamos ver esse fechamento aí. Se ele voltar para baixo de novo, eu zero. Fechou bonito de um minuto. O de 3 está bem forte. O de 5 também. Está três vezes o risco, tá bom. Voltou na região onde eu poderia realizar o lucro de novo. Aí tu fica preso naquela, pô. Esperei até aqui, eu vou zerar de novo? Ou, pô, esperei até aqui, eu vou pegar o máximo possível. Não sei. Mas acho que eu vou esperar mais um pouco. Acho que se reagiu dando continuidade, cabe esperar. Agora foi. Foi embora. Ainda não zerei. Acabei de zerar aqui. US$ 5.000 de lucro, eu acho. Ou foi um pouco menos? Acho que devolveu o que anda na hora que eu fechei. Mas foi mais ou menos isso. 4.800. 4.825. Perfeito. Trade muito bonito. A gente esperou muito. A gente executou muito bem. Então, parabéns aí para quem teve esperança e paciência aí para executar junto comigo e esperar. A gente perdeu a venda, que para mim seria o trade da sessão mesmo, o trade mais bonito, mas a gente conseguiu executar bem essa compra
Foi, foi bonito, foi bonito. Então, na semana até aqui, desde o dia 22, né? Nessa semana eu tô US$ 9.000 positivo, dá para ter sido muito mais, né? Porque tanto terça quanto quarta eu perdi um alvo de uns US$ 4.000 em cada dia, então dá para estar uns 17, US$ 18.000 positivo na semana. Mas tá ótimo. Galgamos aí uma boa jornada até aqui. Então é isso aí. Por hoje é só. Fechamos a semana muito bem. Semana que vem a gente está de volta segunda-feira para fechar o ano. E é isso aí. Qualquer coisa que vocês tiverem aí para falar, manda lá no grupo. Um beijo, um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus, aproveitem esse final de semana de pós-Natal e pré-Ano Novo. Valeu, falou e até amanhã.